Olá, amigos do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Trazer aqui as notícias do esporte nessa semana, seja aí, né, o futebol, mas também a notícia do esporte a motor. Pois é, hoje tivemos Grande Prêmio, né, de Fórmula 1 aqui no Brasil, em Interlagos, São Paulo. E vamos debater isso, debater também as semifinais da Copa Libertadores e também, né, da Sul-Americana, debater, né, o resultado aí do primeiro jogo, do Flamengo e Atlético, né, Mineiro. Enfim, né, conversar um pouco aí da notícia do mundo do esporte. E conversando aqui sobre as semifinais da Copa Libertadores, o óbvio aconteceu. Depois de ter ganhado do River Plate por 3-0, o Atlético Mineiro empatou, né, no Monumental de Nunes por 0-0 e está classificado para a semifinal, né, do da Libertadores, que vai ocorrer a princípio na Argentina. Na outra chave do confronto, o Botafogo perdeu, né, por 3-1 do Penharol. Porém, como, né, ele fez 5-0 no primeiro jogo, o Botafogo também está classificado, né, e vai pegar o Atlético Mineiro. Então, portanto, né, temos uma final brasileira. E na Sul-Americana, né, depois de ter empatado, né, com o Lanús no Mineirão por 0-0, o Cruzeiro conseguiu uma vitória, né, fora de casa e está na final. E o Cruzeiro vai pegar o Racing da Argentina, né, que ganhou do Corinthians por 2-1 no estádio El Cilindro. E, né, esses foram o resultado aí das semifinais da Copa Libertadores e da Sul-Americana. E eu queria fazer um destaque aqui, que eu acho bastante importante fazer, da imensa festa que fizeram as torcidas do River Plate, do Penharol e também do Racing, né, para ao recepcionar o time. É uma festa assim, foi uma festa surreal, bastante bonita, bastante legal de se ver, resgatando aí o espírito, né, do que tem que ser, né, as festas na arquibancada. Hoje no Brasil, o que a gente vê é que as festas estão sendo cada vez mais tolhidas, cada vez mais assim cortada pela autoridade pública, né? Hoje a gente tem o tradicional ligar a lanterna do celular, né, que eu acho que não substitui o que a festa do que essas torcidas fizeram. E acho que é bastante importante porque isso incentiva o time, né? Dá aí faz o time entrar com uma outra cabeça e, né, e deixa o estádio mais bonito, deixa o estádio na maneira do que ele tem que ser. Fazer um destaque aqui, né, do no Monumental de Nunes, que reformou o estádio e em vez de, né, fazer o estádio uma nova arena, como, né, é, muitos aí aqui no Brasil optaram por fazer, Palmeiras, Grêmio, né, até mesmo estádios públicos como o Maracanã, o River Plate, né, fez com que o seu estádio ficasse cada vez mais, digamos assim, raiz. O estádio aí que aproximou o público, né, do gramado e, né, eu posso dizer que tá é,
hoje o adversário sente mais pressão em jogar no Monumental do que jogar em La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. Então, conforme eu falei, foi muito impressionante a festa, né, que essas torcidas é, fizeram aqui na Argentina e no Uruguai, e eu acho que tem que ser reproduzida aqui no Brasil. E eu diria mais, por mais que eu seja São Paulino, né, por mais que, né, o São Paulo vive um clima de Libertadores quando o São Paulo tá no campeonato e joga a Libertadores, como poucos times fazem, eu diria que essas festas que rolaram, né, seja na Argentina ou no Uruguai, ultrapassaram e muito, né, a festa que a torcida tricolor faz no Morumbi. E eu acho que, né, cabe à autoridade começar a refletir, né, e começar a permitir esse tipo de festa, porque, né, conforme eu falei, aqui no Brasil as festas são cada vez mais tolhidas. Aqui, por exemplo, em São Paulo, não pode entrar com bandeirão, não pode entrar com bandeira. É, sinalizador também, né? Fumaça também não pode entrar, né? E outros estados também. Aqui, né, em São Paulo, não pode, quando tem clássico, é torcida única. Enfim, é uma pena que está acontecendo aí nas arquibancadas brasileiras, mas, né, temos exemplos de que dá para fazer diferente. É, exemplos aí vindo da Argentina e também vindo do Uruguai. Também as pessoas vão falar que a Conmebol vai multar esses times, de fato, né, ela vai multar, mas a multa da Conmebol, né, não impediu para que essas festas acontecessem e essas festas impressionasse a todo mundo, né? Então, fica aí, né, a reflexão, né, da importância aí da festa nas arquibancadas e tomara que aqui no Brasil, né, o pessoal pense com carinho, né, em relação a esse tema. E vamos seguir aqui ainda no futebol. Acabou de acabar, como muitos falam, o, a primeira final da Copa do Brasil e o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro, né? Desculpa, por 3-1, né? Então fica aí o Flamengo saiu com uma importante vantagem, né, no Maracanã e pode até perder por um gol de diferença que vai se consagrar campeão da Copa do Brasil após ter perdido, né, a final do ano passado pelo São Paulo. Mas, enfim, vamos ver aí qual que vai ser o resultado, né, do jogo da semana que vem, né? E novamente, falando aí, né, de finais, falar do Corinthians, né? É impressionante como que a mídia consegue ficar de babação com esse time do Corinthians. O time do Corinthians que briga para não cair, né? O time do Corinthians que tá afundado em dívida, o time do Corinthians que, né, se deixar desse jeito, não vai nem conseguir contratar jogador porque vai ser impedido de contratar e a mídia continua, né, babando, né, na babação, na melação, né, com esse time. Se fosse outro time, né, na situação do Corinthians, como o São Paulo, né, que não está numa situação tão boa assim, né, a relação da imprensa, né, seria bem diferente
com que ela faz com o Corinthians, né? E o Corinthians perdeu porque o time do Corinthians é ruim, embora tenha o Memphis Depay que jogou de fato bem, né, no jogo do estádio do El Cilindro, o time do Corinthians é ruim, né? Não era de se impressionar que o time do Corinthians perdesse para o time também limitado do Racing, né? E agora saindo um pouco, né, do futebol e indo para Fórmula 1. E no dia de hoje, né, Verstappen finalmente voltou a vencer depois de 10 corridas, né, sem alcançar a vitória. O piloto holandês, né, embaixo de chuva, conseguiu um ótimo resultado depois de sair de 17º e foi, né, e pulou aí para primeiro lugar e aumentou a diferença para 10, 11 segundos para o segundo colocado, Esteban Ocon. Foi uma prova aí bastante agitada, com bastante ultrapassagem. É uma prova que foi embaixo de chuva, né, em Interlagos. Algumas vezes a chuva apertava, algumas vezes a chuva tava uma trégua, né, no que já estava sendo esperado que ocorresse. E, né, o piloto holandês conseguiu sair com a vitória depois de 10 corridas, né, sem vencer. Por sua vez, né, o Lando Norris teve uma atuação aí bastante, né, apagada, mesmo depois de ter largado em primeiro lugar. O Norris, né, foi ultrapassado pelo Russell, né, choveu, fez aí a troca de pneu e, né, não conseguiu ter um desempenho assim tão bom, né, que fizesse ele ir para frente. E o Norris também errou, né, em duas ocasiões que fez ele perder posição e perder tempo. E, né, a diferença aumentou bastante. Qualquer erro do Norris que ele cometer na próxima corrida em Las Vegas, né, pode, né, já garantir o título do Verstappen, né, na próxima corrida. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Verstappen, né, tá com as duas mãos na taça, né? E o Verstappen muito provavelmente não nessa corrida, mas na corrida do Qatar, o Verstappen pode consagrar tetracampeão da Fórmula 1. Então vamos esperar o que vai acontecer nessas duas próximas corridas. O fato é que com esse aumento de ponto de diferença que o Verstappen conseguiu no GP aqui do Brasil, já tá, o Verstappen está quase, né, conseguindo se consagrar campeão da Fórmula 1 de 2024. E, pessoal, continuando falando de Fórmula 1, né? Parece que finalmente vamos ter, né, um novo brasileiro no grid. Gabriel Bortoleto, né, de acordo aí com a Motorsport, pode ser piloto da Sauber para a próxima temporada, fazendo aí dupla com o já experiente Nico Hülkenberg, né? E aí cabe a reflexão. Hoje, o Gabriel Bortoleto vai para a pior equipe do grid, né? Uma equipe que precisa muito avançar e melhorar, né? Porque o desempenho da Sauber, né, neste ano foi
extremamente pífio e extremamente vergonhoso, né? Com o Guan Yu, né, piloto chinês, e o Valtteri Bottas, piloto finlandês. Mas, né, ele tá lá no grid, né? E a Sauber tem um projeto importante de virar Audi nos próximos anos. A gente tem mudança de regulamento também, né? Então, a ida, né, de Gabriel Bortoleto pode ser boa para ele a médio a longo prazo. Mas a curto prazo, né, o piloto vai ter que sofrer um pouquinho. E a torcida brasileira, né, é importante colocar, vai precisar ter a sua paciência, né, com o piloto, né? Não, o Gabriel Bortoleto não vai brigar por vitória. O máximo que ele pode brigar é por pontuação ou fazer um bom desempenho nas corridas, né? E vamos ficar na torcida, né? A gente tem ele, né, que tá quase conseguindo a vaga. A gente tem o Felipe Drugovich, que se não fosse o Stroll ser filho do dono da equipe, ele já estaria, né, no carro da Aston Martin, porque o Stroll, né, fez um papelão, né, antes da corrida começar, né, indo para a grama, né, duas vezes e abandonando a, a prova, né, do GP do Brasil. E vamos torcer aí para que a gente tenha brasileiros aí na Fórmula 1 no próximo período. E ainda na Fórmula 1, né, falar aí da péssima, né, organização do GP, né, do Brasil. Até estava comentando aqui com meu padrasto, né, assistindo a corrida, é que eu, assim, olhando a organização, até perco a vontade de ir, né, em Interlagos e assistir uma corrida, né? Primeiro, filas quilométricas e muita gente que comprou o ingresso não conseguiu entrar, né? Aí teve uma mudança, né, no que eu não entendi muito bem o que a FIA quis fazer com essa mudança, que jogou o quali, né, às 7h30 da manhã, e a corrida a meio-dia e meio. Abrindo os portões para a entrada aí do público às 6 horas. Ou seja, o que já estava ruim no dia de ontem fez com que muitas pessoas que comprou o ingresso não conseguissem entrar para ver a classificação no domingo, no dia de hoje, quando esse vídeo estiver gravado. Eu não entendi muito por quê, porque se cancela o quali no sábado, pelo que eu entendo da regra, aí quem estiver assistindo me corrige se eu estiver errado, o que vale é o resultado do TL3 e não, né, ter que refazer o quali, né, novamente. Então eu não entendi muito bem essa lógica, né, que a FIA quis fazer para o Grande Prêmio do Brasil. O fato é que foi muito desorganizado, teve gente que perdeu dinheiro, teve gente que comprou ingresso, né? Como estava vendo uma reportagem da UOL por R$ 600 e teve que vender ingresso por 200. Enfim, uma desorganização muito complicada que vai precisar ser revista para o próximo GP de Fórmula 1, né? Todo mundo quer que Interlagos, que é uma baita de uma pista, que o Brasil esteja aí no calendário, né, da Fórmula 1, mas falta de organização,
né, esses problemas que dão, né, no GP do Brasil precisa, né, urgentemente ser superado. Então é isso aí, né? O programa por hoje é só. Um forte abraço e fui!